E aí, pessoal, vocês gostaram dos poemas visuais? Então vamos lá para a página 46 do nosso livro, onde nós vamos fazer a leitura de mais 3 poemas. Fique bem atento à imagem que você vê em cada um deles. Poema 1. Eu sou a hora, mover até que me movo, mas demora. Eu sou um minuto, estou no entrelugar, não preciso correr nem me arrastar. Eu sou o segundo, ando mais rápido que todo mundo. Esse é um poema de Antônio Bitarães Neto. Poema 2. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café, descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Até parece que a gente está sentindo o cheirinho do café, né? Essa é uma poesia que você acabou vendo lá no link do Fábio Sechugi. O poema 3. Carretel. Linha, 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 carretel. Desenrola a linha, sobe e mergulha, seguindo a agulha. Esse é um poema do Gastão de Breix. Vocês viram? Cada um desses poemas formou uma imagem. Então, exatamente aquilo que eu disse para vocês. A imagem forma a palavra e as palavras formam imagens. Vamos conversar um pouquinho e pensar em cada um desses poemas que você acabou de ler? Que partes do relógio foram usadas para escrever o poema? Por que a hora demora para se mover? Por que o poema Xícara recebe esse nome? Que objetos são mencionados no poema 3? Então, essa liberdade que o autor tem de, através dos versos, estar formando uma imagem, é esse o recurso principal da poesia visual. É como se o autor fosse um escultor. Ele trabalha o poema até que ele tenha a forma desejada. Então, as imagens podem formar palavras e as palavras formam imagens. No exercício 2, leia o significado das palavras entre e lugar. No poema do relógio, lá está dizendo que o minuto está no entrelugar. Veja bem o significado de cada uma dessas palavras e responda: por que o minuto está no entrelugar? Lá no exercício 3, nós vamos voltar no poema 2. Que imagem que está sendo formada lá no poema 2? O que o poeta fez para dar essa forma ao poema? Ele foi brincando com as palavras de uma maneira, formando imagens até dessa forma. O que ele fez para dar essa forma? Exercício 4. Releia alguns versos do poema 2 e relacione-os com o desenho que eles representam no poema. Então, o verso, ele formou algumas imagens. Então, leia o verso e pensa qual foi a imagem que cada um deles formou, qual a imagem que eles representaram. No exercício 5, você vai continuar olhando lá o poema 2, mas na última parte há um sinal de pontuação. Que sinal é esse? Você já conhece esse sinal. Para que esse sinal é usado? Só que lá na poesia, esse sinal representa o quê? No poema como um todo, o que esse sinal está representando? No poema 3, que imagem é formada pela palavra linha entre a palavra carretel? Quando começa o carretel e tem linha, 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 qual é a imagem que é formada? Que imagens são formadas pelas outras palavras do poema? No exercício 7, você vai pensar nos 3 poemas. Então, se for necessário, volta lá e releia cada um. Você vai assinalar as alternativas verdadeiras em relação aos poemas lidos. Os 3 poemas são visuais. Os 3 poemas
apresentam versos e rimas. Os 3 poemas tratam de objetos do cotidiano, objetos que a gente usa no dia a dia. E os 3 poemas apresentam apenas imagem. Exercício 8. De qual dos 3 poemas você gostou mais? Por quê? Bom, eu tenho a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Se você quiser incluir o poema Escada que você assistiu no link, também pode ser. Então vamos lá, dá a sua opinião. Um beijo!